Soluções para o novo mundo. Certa feita, Jesus conta a história de dois homens, um muito rico e outro miseravelmente pobre. Os dois morrem. O rico vai para o inferno, para o tormento, e o pobre vai para o seio de Abraão. E o rico, no meio do seu tormento, ele pede para Abraão que lhe permita voltar aos seus amigos e familiares que estão tendo uma vida muito semelhante à dele, para os alertar para as consequências vindouras que eles fatalmente vão se deparar quando morrerem. Só que Abraão, ele diz assim: eles não vão acreditar em você. E ainda que o homem se explique dizendo não, quando eles veem eu voltar dos mortos, vão acreditar em mim. Então Abraão diz para ele: ainda que você volte dos mortos, ninguém acreditará em você. Eles têm Moisés, eles têm os profetas, eles têm todos aí para ouvirem. E por que eu começo contando essa história, que para quem quiser acompanhar, está em Lucas 16 e 19? Porque boa parte das informações mais importantes para as pessoas comuns beira a loucura, né? As pessoas acham que isso é impossível de acontecer, ou muitas das vezes não querem prestar atenção, não analisam, não dão ouvidos, e o descrédito acaba calando as pessoas que têm as informações reais, verdadeiras. E por que calando? Porque as informações, essas reais, verdadeiras, essas informações que trazem um certo alerta para as pessoas, eles incomodam, né? Eles trazem verdade que incomodam. E boa parte das pessoas não querem ver isso. Querem viver no seu mundo fantasioso de televisões e redes sociais. E tudo bem, se a pessoa escolheu viver essa vida vegetativa, não tem problema, é um direito de cada um, né? Mas eu já quero começar dizendo a seguinte frase, e que essa frase ecoe aí por tempos na sua vida, no seu trajetório, na sua vida. Que os nossos olhos, ele tem duas funções: ver e chorar. Aqueles que não usam os olhos para ver, vão usá-los para chorar. As leis que regem o universo são leis matemáticas. E se você prestar bem atenção, toda ação gera uma reação, e essa reação gera uma consequência. Isso é uma matemática pura. E nós não podemos fugir desse tipo de sistema. E por que eu estou dizendo isso e contei essa história toda? Porque o que eu vou falar aqui vai me trazer 3 consequências inevitáveis. Número 1, tiração de sarros. A grande maioria das pessoas, né, que estão com o seu olhar voltado para baixo, vão tirar o sarro, vão falar que eu estou louco, que eu estou vendo coisa, que eu estou vendo muito livro, que eu estou lendo demais, ou que eu estou embirutando, sei lá. Mas outras pessoas vão se confundir, vão achar que eu estou falando besteira, que é tudo exagero, que não tem nada disso, e que eu estou forçando a barra, e que eu sou mais um ignorante no meio de tantos. Ou seja, vai me colocar na caixinha das coisas ruins a qual esta pessoa classifica. E a terceira parte é de alguns que vão entender, vão ouvir, vão gostar, mas também não vão se manifestar. Exatamente, para não sofrer nenhum tipo de opressão. E eu já quero dizer que eu estou cagando e andando para o que os outros pensam, eu estou cagando e andando para o que as pessoas acham de mim, o que elas pensam de mim ou o que elas falam de mim. Porque no final das contas, todas as ações e atos que eu cometo, eu serei responsabilizado pelo universo como um todo. Então tudo que eu faço será respondido apenas por mim e não pelas pessoas. Né? Esses dias eu fui para a cidade e ainda com esse vírus, com essas coisas ainda transitando pelas cidades, pela mente das pessoas, e
e por todos os cantos, né? Independente se intelectualmente ou fisicamente, esse mal ainda está aí. E aí eu fui, e eu gosto de usar meias com estampas, assim, mas algumas coisas, né, xadrez e tal. E aí uma pessoa pegou e fez um comentário comigo, é até conhecido, e falando assim, cara, você é a única pessoa que eu vejo andando com essas meias aí. Aí eu falei, você sabe por quê, cara? Porque eu não sigo uma massa. Eu não sigo a boiada. Eu não tô nem aí porque as pessoas estão pensando. Esse tipo de meia me faz bem, é confortável, não machuca meu pé e eu tô pouco me ligando para modinhas, para esse tipo de coisa. Para mim, quem segue moda, quem segue tendência, quem segue esse tipo de coisa, é gente, cara, que não tem mentalidade própria de falar assim, eu vou usar esse sapato, essa camisa, esse vestido, esse boné, essas coisas, porque eu gosto, porque eu me sinto bem. E não porque todo mundo está falando que é o que estão usando. Eu vejo um grande circo, um grande teatro, onde todas as pessoas usam o mesmo tipo de roupa. E se uma fala que é legal, todas as outras seguem. Como se uma precisasse dessa manifestação. Mas para entrar realmente na onde eu quero chegar, que é a parte mais complicada, e eu gostaria que você prestasse muita atenção no que eu vou te falar, né? Assim mesmo que você ache um absurdo, apenas ouça e depois tire suas próprias conclusões. Bom, vamos lá. Quando eu falo que o universo é regido por matemática, precisamos fazer um cálculo muito simples. E eu quero que você que puder e estiver assistindo esse vídeo, faça um cálculo comigo e veja se eu estou louco. Eu quero usar aqui um trecho do livro de Dan Brown, onde ele traz uma citação, que é a teoria de Kubrick. Ele traz uma citação que cabe à nossa reflexão. A população da Terra demorou 100 mil anos para acumular 1 bilhão de pessoas na Terra. E depois ela precisou só de 100 anos para dobrar esse valor e ter 2 bilhões de pessoas na Terra. E depois precisou de um pouco mais de 50 anos para dobrar e chegar a 4 bilhões, segundo o IBGE, nos anos 70. Hoje, nós já estamos na casa dos 8 bilhões de pessoas no mundo. Se você fizer uma conta simples e a população continuar crescendo no ritmo que está, segundo as estatísticas do IBGE, se continuar crescendo do jeito que está, em um pouco mais de 30 anos, nós estaremos com 16 bilhões de pessoas na Terra. E em 40 anos, serão 32 bilhões de pessoas na Terra lutando pela sobrevivência. Hoje nós temos 8 bilhões. Transporte é um caos, saúde é um caos, segurança é um caos, trabalho é um caos, fome é um caos, moradia é um caos. 8 bilhões. Imagine daqui a 38 a 42 anos. 32 bilhões de pessoas na Terra lutando pela sobrevivência. E acredito que, matematicamente falando, essa luta pela sobrevivência vai ser uma luta desordenada, desesperada e sem controle. Como já diria Thomas Hobbes, no Leviatã, será uma guerra de todos contra todos. Pois bem, há uns tempos atrás, quem me conhece sabe, no começo da minha fé, quando eu entrei numa determinada religião, eu comecei a estudar religião, estudei por 5 anos. Todas as religiões predominantes na Terra. As mais... E aí eu criei uma ramificação, uma árvore religiosa. E cheguei em uma religião que foi o braço que encabeçou todas as outras religiões. Que todos devem saber qual que é, e eu não quero que ninguém fique... teorias da conspiração. Não é isso. É como eu disse, você é uma pessoa inteligente, eu quero que você analise, raciocine e faça suas próprias conclusões a partir de uma matemática muito simples. Então vamos lá. E quando eu comecei a estudar essa última, que encabeçou aí as religiões, eu comecei a ter problemas na minha vida pessoal.
sabe, com telefone, com mensagens, com coisa. Eu comecei a receber muita coisa. Quem me conhece, pessoas da minha família, sabe o que eu passei. Então eu parei antes que eu tivesse problemas maiores. E descobri muita coisa. Fui muito a fundo, descobri muita coisa, né? E até um braço mais oculto das pessoas das religiões da igreja em que eu congreguei. Mas enfim, por que eu estou contando isso? Porque numa dessas feitas, eu conheci um rapaz, e eu não vou dizer o nome dele, porque até hoje ele é pastor de uma igreja, e ele era vigilante de uma fábrica aqui em São Paulo, né? Lá perto onde eu morava. Ele era vigilante, e em frente ficava a empresa de saneamento, né? E de esgoto, no caso, a empresa distribuidora de água, não vou falar o nome, vocês sabem quem é. E ele disse que numa certa feita, ele estava na guarita dele, e estava garoando, teve uma época de frio, e ele conta que por volta de 3 horas da manhã, parou 2 vans nessa empresa, desceram um pessoal todo trajado, né, de branco, todo, e com malas cromadas, assim, essas malas de acabamento de alumínio e tal, e entraram, e subiram as escadas, e ele viu esses caras jogando alguma coisa dentro da água. 3 horas da manhã. Ele ficou tão agoniado com aquilo, tão desesperado, que ele contou para a mulher, ele ficou paranoico com aquilo, achando que o pessoal estivesse envenenando a água, tivesse alguma coisa, aquela paranoia religiosa que quase todo mundo tem. E ele acabou pedindo a conta desse emprego, fez um acordo e ele foi morar numa cidade que agora é aqui próximo da onde eu moro, aqui em Avaré. Muito próximo, uma cidade muito próxima. E por que eu estou contando esse episódio? Porque tem uma entrevista do Bill Gates e ele está dando uma palestra e ele está falando sobre o crescimento desordenado da população na Terra. E ele dá 3 receitas de como reduzir a população. Ele tenta aparecer no discurso dele, para quem tiver um telecéfalo mais desenvolvido, vai perceber que ele usa uma falsa dicotomia, que seria dar opções básicas como se não tivesse outra solução. Ele começa a dizer que precisava haver um controle de natalidade para que os casais tivessem menos filhos, para que essa população viesse a diminuir e não causasse esse caos pré-determinado que a gente não tem muito para onde correr. Enquanto tiver uns bonitão andando na rua e umas gostosas cheirosinhas na rua, vai ser difícil controlar o crescimento da população, né? É claro que foi só uma piada, gente, pelo amor de Deus. Mas então, e quando ele começa a falar isso, ele dá 3 soluções. Número 1, ele fala de elementos, de substância contraceptiva na água potável. Olhem, pesquisem aí no YouTube que vocês vão encontrar ele falando isso. A primeira opção dele. A segunda é uma vacinação em massa, que pudesse causar a diminuição da... Tem um nome lá, é como se fosse esterilizar o homem aos poucos, assim, sabe? Diminuindo a libido dele até que ele ficasse, entre aspas, quase que estéril, tendo filho realmente por quase um milagre. Procure no YouTube a palestra do Bill Gates aí falando sobre controle de população, vocês vão ver ele falar isso. E por que eu estou contando essa historinha que para muita gente isso não é novidade? Nós sabemos que de alguma forma acontecem algumas fatalidades, algumas tragédias hoje aqui, mas se vocês pegar um pouquinho para trás na história, coisa de 5, 6, 4, 3, 2 anos antes, parece que já passou alguma reportagem, algum documentário, surgiu algum artigo, algum livro, algum filme falando sobre aquilo. Ah, Fernando, eu acho que você tá vendo coisa, cara. O que você tá tomando? Tá fumando o quê? Eu acho que você tá muito louco. Você acha que eu não parei para pensar nisso? Você acha que eu não me olho no espelho e falo, realmente é isso que eu quero falar? Essa é a conversa que eu quero ter para trazer credibilidade para as pessoas que me escutam? Você acha que eu não pensei nisso? Mas quem tem um compromisso de falar a verdade para as pessoas,
vai estar aprisionado a esses fatores para sempre e não tem como escapar deles, tá certo? Mas vamos lá, vamos continuar. Vamos puxar um pouquinho na memória. Nós tivemos aí várias epidemias aí, sobre as mais diversas males. Entre gripe suína, vaca louca, gripe do frango, H1N1, caramba todo aí. E vocês podem reparar que é tudo doenças de laboratório. Já parou para reparar? O HIV, por exemplo, é uma substância criada em laboratório. H1N1 é uma substância que ele já teve um fogo no vírus, e aí eles tentam criar algum tipo de remédio, né? E aí aplica na população inteira do lugar onde teve esse problema. E aí o que acontece? Aquilo que eles aplicou desenvolve um anticorpos e vem com vírus pior. Muitas das vezes letais. Pode provar isso? Claro, eu vou te mostrar como as coisas se antecipam. Anota esse nome. Um filme de 1995, Brad Pitt e Bruce Willis. Chama-se Os 12 Macacos. Não vou dar spoiler do filme, assistam. Mas nesse filme acontece uma coisa interessante. Em um zoológico, alguns cientistas biológicos lá que estão fazendo aqueles exames, aquelas experiências com os animais e tal, eles acabam, tem um cidadão lá que ele acaba percebendo que uma substância no sangue dos macacos, né, acaba criando um veneno que é letal. Um veneno, assim, uma substância, um vírus que é letal. E esse vírus, esse cara acaba deixando de alguma forma, entre aspas, ele acha que ele vai conseguir só eliminar um pouco da população, eliminar algumas pessoas, liberando esse vírus. Só que aí o que acontece? A população da época, que é de 96, do filme, né? O filme foi lançado em 95, mas a idade do filme é de 96, e é um filme que mexe com o tempo, essas coisas, acaba matando, das 6 bilhões de pessoas que tinha, acaba matando 5 bilhões de pessoas, e as outras que permaneceram vivas ficaram em casas subterrâneas, em cidades subterrâneas, onde os animais ficam na parte de cima, que é o que a gente vive hoje, tranquilamente, porque eles não correm o risco da infecção. O nome do filme, 12 Macacos. Assistam e vocês vão ver que interessante. Ah, Fernando, mas o que isso tem a ver? Quem lembra em 2018? Os macacos transmitindo um componente de vírus da febre amarela, que virou um contágio e muita gente achou que ia virar uma epidemia e ficou desesperado, até uns retardados começou a matar os bichinhos à torta direita, como se os bichos fossem culpados disso aí. Macaco não entra em laboratório, macaco não mexe com seringa, macaco não fica confinado fazendo experiência com ninguém. Deixa de ser idiota. Por que eu falo ser idiota? Porque tem gente que é burra, que funciona da seguinte forma. O cara ele chega e ele fala que nem eu estou falando. Se você se incomoda com as coisas que eu estou falando, você tem que rebater o argumento e não a pessoa. Entende? É igual um ciúmes, por exemplo. Quando você tem os ciúmes do seu namorado, da sua namorada, do seu marido, da sua esposa, o ciúmes, ele é a sua mente te mostrando que tem algo errado acontecendo no ambiente. Você não tem que se atentar aos seus ciúmes, você tem que se atentar ao que está acontecendo, que é por isso que está tendo esse alerta. É igual ao medo, é igual à histeria, é igual à raiva, é igual à alegria. Quais são essas coisas? São algo externo que vem que mexe com o seu sistema, com o seu organismo, com a sua mente, com as suas emoções. Entendido essa parte, eu quero voltar para a minha matemática. Por que coisas que a gente vê lá no passado, lá atrás, anos atrás, começam a acontecer um pouco para frente, como se fosse uma suposta previsão? Hoje nós estamos vivendo uma guerra de nervos e de ideologias. Mulheres fazendo uma verdadeira guerra civil contra os homens. Que homens não presta, que homem é isso, que homem é não sei o que homem é um lixo, que homem é isso aqui. Só vejo mulher atacando.
só vejo mulher atacando. E geralmente, quando uma mulher coloca nas suas redes sociais a foto de algum homem para elogiar, geralmente são homens que vivem de prostituição, são modelos, são não sei o quê, e, sabe, homens que não são acessíveis moralmente falando. Consegue entender? E aí o que acontece? E homens estão se encolhendo. Tem homens que estão até se sentindo com vergonha de ser homem. Homem, que eu falo ser homem, não no sentido de ser gênero masculino. Eu falo ser homem, em termos de conduta, de caráter, de atitude, de ser aquele homem mesmo, sabe? Aquele cara mais raiz, né? E falta também mulheres de verdade, que eu costumo dizer mulheres raiz. Mulheres que sabem a sua posição no meio social. Então o que acontece? Em meio a essa guerra, o homem está levando a desvantagem e não está vendo. É por isso que eu falo que quem não usa os olhos para ver, vão usá-los para chorar. Esses dias eu estava tomando um achocolatado e tal. Antes de jogar a caixinha do leite fora, eu percebi que tinha algumas informações ali que eu ainda não tinha visto. Aí eu fui pesquisar. Comecei a pesquisar todos os componentes que formam esses leites UHTC, né, que são leites embalados em ultra temperatura. E aí eu percebi o seguinte, que tem um componente lá que é uma espécie de estrogênio, que é uma espécie de hormônio feminino. Aí eu comecei a pesquisar, eu esqueci aquilo lá, porque eu sei que é um componente que tem no leite, não só de vaca, de cabra, mas tem no leite de mulher também, que é produzido, né? Esse hormônio feminino é produzido pela mulher porque a mulher precisa desses hormônios. Só que homem não precisa. Por quê? Porque homens começam, se ele tomar muito leite, né? Principalmente esses industrializados, que esses componentes é colocado via medida, não é a natureza que seleciona, ele acaba ficando com, presta atenção, tá? Com traços biológicos femininos, como o crescimento das mamas, né? Os peitos ficam mais assim, os braços ficam mais redondos, com menos músculo, menos formato de homem, corpos mais afunilados, cinturas mais delineadas, ou seja, não fica com aquela característica de homem, que o homem é quadrado, é estranho, é feio, sabe? Homem, eu costumava ver um vídeo de um cara que ele vai falar sobre o comportamento do homem, ele fala assim, vocês têm que ser igual o Arnold Schwarzenegger. Schwarzenegger não dança, não passeia, não desfila, ele mal sabe andar. E é isso que ele quer dizer, que o homem ele é assim, o homem é grande, o homem ele é desengonçado, ele bate nas coisas, você não vê mulher batendo nas coisas. Mulher é mais estabanada com a mão, né? Homem que é mais de se machucar, de se cortar, de se arrebentar. E assim, é claro que muitos até se machucam demais e torna isso engraçado. Mas o que eu quero que as pessoas se atentem é que isso está acontecendo. E aí nós voltamos para a matemática que o universo nos oferece. O homem, o ser humano, ele é o único animal que continua tomando leite depois que ele desmama da mãe. Qualquer animal na natureza, quando ele é desmamado ali na casa dos seus primeiros meses, né, quando começa a andar, ele já desmama e nunca mais volta a tomar leite, a não ser que o dono dê, né, mas ele não toma mais leite. E nós continuamos tomando leite a vida inteira. E é por isso que a nossa formação genética está mudando. E aí é por isso que você vê esses homens frangotes, desequilibrados emocionalmente, homens que não conseguem tomar decisão. Às vezes briga, porque brigar é do instinto reptiliano, que é o medo e a defesa, né? A fuga ou luta. Brigar todo homem vai saber, porque homem é retardado, né? Homem é burro, que resolve tudo brigando. Tudo pra ele é brigando. Então, assim, quanto mais briguento, mais valente é o cara, pra mim, mais retardado ele é. Muita da gente fala pra mim assim, você deve ser mó briguento. Mas quem já viu eu brigando aí? Quem já viu eu sair na mão com alguém? Já fiz isso, claro, já fui adolescente, já fui burro, já fui retardado. Mas assim, depois que eu peguei uma certa idade, que eu casei, que eu fui pai, que eu não briguei mais. Eu não briguei mais. Por quê? Como vocês perceberam, eu falo bem. Falo pra caramba. Falo mais que o homem da serpente. Falo mais que o homem da cobra. Tô nem aí. Mas pra falar, você tem que ter
conteúdo armazenado. Tá certo que boa parte das pessoas fala um monte de merda, mas antes de você falar que eu falo um monte de merda, toma cuidado que de repente você pode ser encurralado pela sua ignorância intelectual, né? E você pode ser prensado, e aí como um animal, aí você vai avançar em mim. Geralmente é o que acontece. Mas então, homens estão perdendo essa característica. E isso tem todo um sistema por trás que quer que o homem seja assim. Há 20 anos atrás, né, eu, como algumas todos sabem, eu trabalho já há um tempo na área de estética, né? Cabelo, né? Já trabalhei com depilação, já trabalhei com corte de cabelo, já dei curso, já fiz essas coisas. E eu percebi essa ascensão do homem metrosexual, que seria esse homem que está se cuidando mais creme, perfume, fazer a sobrancelha, né? Quer uma coisa e outra. Antes a mulher ia para o salão e morria no salão. Agora é o homem. O homem vai, ele quer fazer um bigodinho, ele quer fazer a sobrancelha, ele quer um risquinho, ele quer andar nos panos, ele quer andar muitas das vezes mais elegante que a mulher, creme e tal. E não tem nada de errado com isso, tá? Tá tranquilo. Andar bem arrumado, bonito, cheiroso, não tem nada de errado com isso, né? É até bom, né? Que tem uns aí que, pelo amor de Deus, né? E aí o que acontece? Só que isso tem um planejamento por trás. E ninguém tá vendo. A mudança, ela é sutil. Para quem conhece a parábola do sapo e a panela, sabe que cientistas fizeram essa experiência, né? Se você pegar dois sapos, que são animais, vamos dizer assim, anfíbios, né? Que se você jogar na água sobrevive tanto quanto na terra, né? São girinos. Se você catar dois sapos e fizer essa experiência, pegar um sapo e colocar dentro de uma panela de água fria e pôr ele no fogo, o sapo, enquanto a água vai fervendo, ele não sente a mudança da temperatura. E quando ele perceber, ele já estoura e acaba morrendo sem perceber a mudança da temperatura. Só que se você colocar uma água para ferver e depois jogar o sapo lá, o choque térmico o fará ele se bater e querer se livrar de alguma forma. Com nós, está sendo a mesma coisa. As coisas estão mudando lentamente e nós não estamos percebendo. Estamos jogando a culpa num monte de coisa. Sabe? Em coisas... eu entro mais uma vez usando como o encanto da serpente. Que os indianos usam muito isso. Que é ficar fazendo um movimento aqui com essa mão para te pegar com essa. Ou quando você liga a televisão e assiste esses lixaiada de jornais aí, dessas emissoras todas aí, que é uma rede, tá? São rede isso, rede aquilo outro. Pode ver que todo o nome dessas emissoras de televisão tem o nome de rede tal e rede tal. E por que é isso? O que é uma rede? São vários fios trançados entre si, ou seja, fazem parte de um único corpo, como se fosse essa gradinha aqui, ó. Como se fosse essa gradinha, entende? É uma rede. Tá vendo esse camarada aqui? Aldous Huxley. Quando ele escreveu O Admirável Mundo Novo, ele fala de uma sociedade perfeita, onde o Estado cuida do bem-estar dessas pessoas. Só que essas pessoas que estão lá nesse admirável mundo novo, Brave the World, eles estão lá nesse admirável mundo novo, eles são controlados pelo Estado da seguinte forma: eles não constituem mais família, porque o Estado ele acredita que a família acaba trazendo as mazelas que nós temos hoje. Depressão, ansiedade, raiva, crimes passionais, paixões desaverbadas, natalidade, violência sexual, pedofilia, tudo isso está relacionado à família, às emoções sentimentais. Então, aqui, num livro escrito por ele em 1932, ele tem a erradicação da família. Não tem mais família aqui nele. Só que esse processo foi aos poucos, foi tirando uma coisa, foi tirando a outra, foi tirando os compromissos de relacionamentos, que é mais ou menos, nós já estamos aqui, ó, de 60% para chegar nele, já de 60% para 70% para chegar nele, que é o quê? A desvalorização dos pais. Não tem mais isso com os pais, as pessoas não se correlacionam mais com os pais, em termos de respeito, de estar junto, essas coisas. Tem alguns remanescentes que ainda têm por tradição isso, né? Estar junto, respeitar e amar os pais. Os relacionamentos afetivos, os casais. Hoje em dia,
O cara sai, a moça sai, fica com o cara, transa com ele e depois vai embora. E às vezes nem sabe quem é o cara, nem anota telefone, nada. Foi só um momento. É o que acontece no Admirável Mundo Novo. Aqui funciona mais ou menos assim. Cada um na sua casa, ninguém tem família, ninguém tem pai, ninguém tem mãe, ninguém tem marido, ninguém tem filho. E todos são felizes. Quando um homem sente algum tipo de atração sexual por uma mulher, ele vai e anuncia. Fala assim, viu, eu tô querendo transar com você. No livro tá aqui. Aqui ele diz isso. E aí a moça fala, tá bom, que dia que você quer? Pode ser amanhã, tarde? Ah, ótimo. Eles marcam, vão lá, fazem o que tem que fazer, depois ela vai embora e vai embora. Se caso acontecer, o Estado cuida para que ela não engravide. Então se ela sentir que deu alguma coisinha, o Estado vai lá, já medica ela com os contraceptivos e resolve o problema. As crianças são criadas em laboratórios. O livro começa falando de tubo de ensaio, onde crianças são geradas para fins. Tem os mais inteligentes, os gênios, que são os alfas, aí tem os betas, os deltas, e aí por sucessivamente. As pessoas não escolhem nomes, os nomes são padronizados, são feitos como são na empresa. Ah, o produto tal, pá. Tem o notebook, tem o Windows 8, tem o Core 3, tem não sei o que, são assim. Os nomes são isso. São Ford, Henry, Nietzsche, esse tipo de nome. E por que eu falo tanto do Admirável Mundo Novo? Porque ele está levando a gente para o que vai acontecer já. O Fantástico fez uma reportagem falando sobre os carros voadores. E aí tem uma determinada parte que mostra um carro subindo do lado de um prédio, assim, ó, que é uma espécie de um carro, um Uber, né? Entra aí no site do Fantástico, aí no YouTube da vida, que você vai ver essa coisa. E uma das edições, eu acho que de 85 do Admirável Mundo Novo, tem a capa do livro, mostra exatamente isso, cara. O carro do lado do prédio parece um déjà vu. Parece um déjà vu. Chega a ser assustador. Então, assim, as coisas estão acontecendo rápido, né? Eu volto a ressaltar, aqueles que não usaram os olhos para ver, vão usá-los para chorar. É só uma questão de tempo. Esse coronavírus, na minha opinião, é só um ensaio para ver como as pessoas lidam em situação de crise. Eu acredito que os governos, tomara que eu esteja enganado, apenas vendo coisas, mas eu acredito que o governo está só observando para ver como as pessoas se comportam numa situação dessa. Que é para eles já saberem o que fazer em uma situação vindoura. Você quer ver uma coisa interessante? Para quem conhece um pouquinho de história, eu vou voltar um pouquinho no tempo, antes que termine meu tempo, eu tenho um tempo contado aqui. Em 2000, os Estados Unidos lançou um programa chamado FEMA. Nesse sistema da FEMA, era obrigado que todo o americano que tivesse uma câmera de qualquer coisa, desde uma webcam a um sistema de monitoramento na sua casa, né, que lá nos Estados Unidos tem muito isso para vigiar empregadas, babás, e vigiar a sua casa, empresa e outras coisas, que hoje o monitoramento é normal para todo mundo, mas em 2000 era uma novidade só para quem tinha dinheiro e tal. Eles tentaram implementar esse sistema da FEMA, onde tinha o controle de todas as câmeras que tivessem em rede de internet. Os Estados Unidos, ninguém aceitou, nem os Estados Unidos nem a Europa. E por que eles não aceitaram? É simples, né? Não aceitaram porque o cara pensou o seguinte, pô, eu tenho uma câmera dentro da minha casa para vigiar a minha família. E vai ter agentes pagos do governo simplesmente para ficar vigiando a minha casa e, sei lá, minha esposa, os meus filhos. Não, ninguém aceitou. Ninguém aceitou. E aí o que aconteceu? Por algum motivo que ninguém sabe, aconteceu o tal do atentado terrorista. E aí, o caos tomou conta dos Estados Unidos, dos norte-americanos, e os norte-americanos começaram a pedir para o governo fazer alguma coisa de segurança. Aí o governo veio com o quê? O sistema da FEMA, que monitorava tudo e qualquer pessoa, porque eles diziam que os terroristas estavam fazendo coisas e eles estavam monitorando e o caramba todo. Ou seja, conseguiram implementar o sistema da FEMA que está aí até hoje. Tanto é que se você pôr uma câmera na sua casa em algum lugar, pela rede mundial de internet, a justiça, a polícia consegue acessar a sua câmera e pegar as imagens suas e por aí vai. E assim também com o projeto Eclon, vai pesquisar aí para você ver.
tudo que você liga, que você fala no seu telefone, é gravado. E daqui 10 anos, se a pessoa que você conversou cometeu um crime ou morreu, ou aconteceu alguma coisa, eles vão pegar essa gravação sua e vão dizer, ó, tal dia você conversou com essa pessoa. Tá aí, pesquisa aí nos Google da vida e você vai ver como que esse sistema funciona. Parece uma teoria da conspiração? Parece. Eu tenho que admitir que parece uma teoria da conspiração. Mas acredita quem quiser. Faz os cálculos quem quiser. A verdade está aí, ó. A luz do dia, para quem quiser ver. Vê quem quiser. Eu não fico bitolado. Eu simplesmente sei do seguinte. Eu já estou no que o pessoal chama de a meia-idade. Na idade do lobo, como as pessoas dizem. Não vou viver tanto tempo assim para ver o que vai acontecer. Mas essa posteridade, vamos combinar, essa molecadinha que não sabe a diferença da mão direita para a mão esquerda, que você conversa com elas, só sabe falar de duas coisas, videogame e funk, só. Se você falar assim, se você falar de livro, tem gente que acha que livro é, sei lá, alguma coisa de comer. De comer, vende no fast food lá, entende? Não lê, tem preguiça de ler. Não lê, porque lê mensagenzinha de rede social o dia inteiro. Não lê nesse sentido de leitura. Eu digo conteúdo, né? Conteúdo para começar a entender as coisas como elas realmente são. Eu quero citar, bom, já que está todo mundo já achando que eu estou aqui criando teorias da conspiração, eu vou dizer algo sobre a teoria da conspiração. Nessa mesma época, coincidentemente, que foi lançado o filme Matrix. Que é por isso que depois de todo mundo começou a falar que nós vivemos numa Matrix. E no filme Matrix, que na época eu comprei, na época que eu estudei as religiões, uma das pessoas que foi uma espécie de mentor para mim, disse assim, você já assistiu Matrix? Eu falei, não. Ele falou, não, falei que tinha assistido. Aí ele falou assim, você entendeu? Eu falei, não. Ele falou, você só vai entender o que acontece quando você entender o filme Matrix. Quando eu comecei a estudar essas religiões, aí eu entendi o Matrix. Aí tudo começou a fazer sentido. Porque ele começa com Orfeu e com o Neo percebendo que algo estava errado, e quando Orfeu chama ele para, como se ele fosse uma espécie de escolhido, ele começa a falar, você sabe do que nós estamos falando? Depois que ele mostra um monte de controvérsias para o Neo, ele fala da Matrix? Aí o Neo fala sim, e ele fala, e o que é a Matrix? E o Orfeu responde, Matrix é o mundo que se apresenta a você para que você não veja a verdade. Aí o Neo pergunta para ele, mas que verdade? E ele responde, de que é um escravo. Que tipo de escravo? Ele fala, você está aprisionado em prisões que não tem grades, que não pode ser sentido, cheirado. Eu falo, você está aprisionado. E essas prisões, né, te perseguem, te vigiam por todos os cantos que você vai. E nós somos assim monitorados o tempo inteiro. Entende? Então, eu não sei bem se foi um recado, se foi um desabafo ou se foi um alerta. Aí você julgue com o seu processador intelectual, você julgue se serviu como uma informação, como um alerta ou como apenas entretenimento. Porque de repente foi só uma diversão, não estava fazendo nada, vou ouvir esse camarada falar aí e vida que segue, vou assistir o Big Brother, a Fazenda, sei lá, vai lá ver a novela, vai lá ver o Datena ficar 1h40 falando de um mesmo crime, falando com um monte de gente perguntando, né? Então, de repente, isso aí seja mais interessante para você, essas verdades, né? E eu prefiro ficar com outras verdades, verdades que doem, mas que trazem cura. Beleza? Já deu meu tempo. Fica aqui o meu recado, fica aqui o meu alerta. Assim que possível, maiores e mais informações. Informações não, né? Só recadinhos assim, só comentários que serão pescados por poucos. Soluções para o Novo Mundo. Sou o Fernando. Forte abraço a todos. Saúde e sucesso.